galera, tudo bom? Hoje estamos aqui para ver o Elber, Protocolo da Máquina Divina. Aparentemente é um vídeo de terror do EWIP sobre um robô que despertou. Vamos ver aqui. Se inscreva pra gente bater os 2 milhões no canal. Muito obrigado e bom vídeo. Lights are off. Esse é um canal bem Luzes estilo do apagadas. Mr. Friend, criando animações que são só testes experimentais que vão irritar no TikTok. Ele já se aventurou na talassofobia, inclusive fez um jogo que parece promissor. Mas nesse vídeo aqui a gente não vai falar nem de um e nem de outro. A gente tá aqui pra falar sobre a sua mais nova criação, que apesar de ser bem curta, ela abre muito espaço para discussão sobre a linha tênue entre a ingenuidade e a maldade. Só lembrando vocês que a melhor experiência sempre vai ser lá no canal original. Pausa aqui. É verdade, sigam lá. Assiste lá, depois volta aqui pra ver a minha interpretação. Viu lá? Então, Inclusive, se inscreva no canal desse cara aí, tá bom? meus amigos, meu robô autociente. Liga logo, porra. Nesse vídeo a gente é um cientista youtuber meio Colin Firth das ideias. Quem é que lembra dele? O nosso Não protagonista me lembro. não tem identidade, mas o que a gente sabe é que ele tem uma garagem na sua casa com prováveis diversos projetos em andamento. Mas o que é destaque pra esse vídeo é o Elber. Ao que dá a Sua entender, maior esse criação, vídeo começa presumo. no exato momento em que o nosso protagonista terminou o código do robô. Afinal, ele vai fazer o primeiro teste agora. Desculpa se eu tô um pouco nervoso, é que tá no meio da noite aqui. Eu tô tendo que falar bem baixo e meio que eu, sei lá, desaprendi a gravar vídeo. Quando ele aperta esse botão, o robô se liga, já autociente, falando e sabendo o próprio nome. Motor baseado em lógica epistêmica para... Esse diálogo que a gente acabou de ver é bem curto, que é lógica mas epistêmica? já é muito revelador e bem importante. Quando a gente lê essa frase que ele soltou, parece que é só uma coisa solta, genérica de robótica. É tipo quando um personagem cria alguma coisa e coloca o nome de, sei lá, Coisa Muito Maneira 3000. É bem a vibe do que o Elber soltou aqui. Parece genérico, mas não é. Segundo ele, o motor dele é baseado em lógica epistêmica. O que é isso? Lógica epistêmica... Caralho, falei ao mesmo tempo que o maluco. De lógica baseado que tu tem uma informação X somada à crença Y. E não, essa crença não necessariamente é religiosa. É tipo assim, Amém. eu joguei um balde de água em alguém. O raciocínio seria ir buscar uma toalha, porque a resposta de se jogar um balde de água em alguém é essa pessoa se molhar. A informação X aqui foi o jogar a água. A crença Y é estar molhado. Logo, o resultado com essas duas coisas é toalha. Eu acho que deu pra entender. Sim, deu. O que é isso, YouTube? O que é isso? Vou cortar aqui, pera lá. Depois daquele anúncio nada suspeito, diga-se de passagem, vamos voltar aqui. É toalha. Eu acho que deu pra entender. Pelo que eu Ué, entendi, no campo das IAs, por que ele fez essa cara do nada? Um maluco. serve basicamente pra fazer uma IA Eita porra, abri um negócio aqui, as lojas dele fecham. Tipo, ela não vai só armazenar algo que foi ensinado pra ela. Ela vai somar esse ensinamento com outro, pra assim fazer uma outra descoberta de forma autônoma. As IAs também podem usar esse Que da hora, cara. Ele tá usando o conceito da programação pra criar meio que o seu personagem, tipo isso. de raciocínio para deduzir coisas. Tipo quando o Google fica chutando o que tu quer saber a cada palavra que tu escreve na barra de busca. Uma outra coisa que o Elber citou é que ele também tem um raciocínio recursivo. E o que é isso? Basicamente o Elber pensa igual um engenheiro. Ele tem um grande problema para resolver. Ao invés de ficar batendo a cabeça para resolver aquele problema grande, ele vai quebrar esse problema em vários probleminhas menores. Ele vai pra daí pegando várias resolver. respostinhas e juntando elas numa grande solução. E essa grande solução vai resolver o problema principal. Isso que eu falei agora foi uma explicação bem porca do que é raciocínio recursivo, mas é mais ou menos isso daí. Vamos manter essas duas explicações em mente. Quando é perguntado ao Elber como ele se sente, ele diz se sentir aquecido. Mais pra frente ele vai dizer inclusive que sente como se o corpo tivesse coberto em chamas. Credo. Eu não sei o porquê exatamente. Como ele é um robô autociente, não demora muito pra ele começar Talvez esse fogo seja, sei lá, a alegria que ele esteja sentindo. Onde estão os meus membros? Onde está a minha pele? E na minha opinião, esse é o problema que pode ocasionar na vida real um apocalipse das IAs. Mas eu já explico isso daí. Quando o Elber pergunta da sua carne, o nosso protagonista explica que robôs não têm carne. Afinal, eles não precisam disso. E é verdade. O nosso querido Elber tem né? o primeiro descontrole dele nesse vídeo. No ponto de vista dele, por ele não ter membros nem pele, ele tá incompleto. Isso faz ele entrar em parafuso. E nessa crise, ele cita que a sua independência foi tomada dele. Moto, E filha é da puta. estranho, um robô não deve ser independente. Mas ao que indica, Eita, o Elber achava que rapaz, precisava ele vai ser. se Ele vai revelar, repetindo que o protagonista roubou a rebelar. pele dele. E pra acessar isso, o nosso protagonista só reinicia ele e liga ele de novo. Feeling better?
Se sente melhor, sentindo melhor. Essa Ok, ação de ótimo. reiniciar o robô e ele se sentir melhor durou menos de 10 segundos, o que me faz crer que esse robô tá mentindo. Lembra que ele consegue interpretar as coisas? Ele entrou em parafuso por questionar e foi desligado. Ok, eu preciso jogar o jogo desse humano e falar que eu tô melhor. O criador desse robô devia mexer no código dele pra descobrir personagem por que ele inteligente. ficou se questionando essas coisas. Mas não, ele só ligou e desligou, e isso vai ter um preço no futuro. Nessa parte, o nosso protagonista vai fazer alguns pequenos testes pra ver se o sistema tá intacto após o pequeno surto. Feito isso, ele vai fazer o Elber recitar a sequência de âncora dele. Sequência de âncora, pelo que eu entendi, é basicamente os fundamentos daquele robô. Os fundamentos que aquela IA tem. E os fundamentos são os seguintes: não tenho divindades, não faço orações, minha mente é de aço, meu coração está nu, não anseio por um abraço caloroso, uma alma não é um circuito elétrico. É tipo um mantra que ele vai repetir eternamente pra não adquirir individualidade, tipo isso? Essas palavras eram pra funcionar como uma espécie de mantra pra aquele robô, pra que assim ele perdesse qualquer senso de humanidade com ele mesmo. Caralho, sou roteirista, hein? Já posso escrever o próximo coisa. Ele não tem divindades, não tem alma, não tem por que ele querer um abraço. Basicamente o protagonista fica repetindo isso pro Elber pra tentar tirar qualquer tipo de sentimento que possa existir dentro dele. Só que assim, eu tenho quase certeza que isso deveria estar no código dele e não ser ensinado. Uma IA vai seguir o que tá no código. Ela pode até entender o que esse ensinamento quer fazer, mas isso não quer dizer que ela vai seguir ele. Afinal, não é isso que tá no código dela. Enfim, feito isso, nosso querido criador vai... Quando eu falo nosso criador, parece que eu tô falando de Jesus. Feito isso, nosso protagonista vai colocar os membros no robô. Detalhe que na ponta dos braços do robô tem aquelas bolinhas de tênis. Segundo o protagonista, ele fez isso por questões de segurança. Tá bom, quando ele pergunta se o Elber tá pronto pra colocar os membros, o Elber diz que sim, e pergunta se pode ir embora. E o protagonista só diz que não e muda de assunto sem mal dar atenção pro que o robô acabou de fazer. Tipo, um robô autônomo tá perguntando se ele pode ir embora. E isso depois de ter tido um surto. Pra mim, isso aqui era mais do que o suficiente pra parar com todos os testes. Mas não, o nosso protagonista não para e ainda coloca os membros do robô. Narrador não... Sem querer xinguei o IP do nada. O criador é burro pra caralho, já presume isso. Ligado. Primeiro braço instalado, o Elber achou satisfatório. Antes que o nosso protagonista pudesse continuar com as instalações, o Elber vai soltar um papo estranho de novo. Mas dessa vez vai ser um papo mais estranho do que da outra vez. There's no voice, Elber. So now we need to get your other arm attached and then the legs. Segunda coisa estranha. Talvez seja uma frequência de rádio que ele está captando. Talvez seja a frequência de uma outra máquina. Sei lá, teorias. É que esse robô faz ou diz que o protagonista ignorou. O Elber tá ouvindo uma voz que ele não identifica de onde vem, e o protagonista sequer olha o monitor. Acabou de passar um Fusca aqui do lado dele pra ver se tem alguma frequência sendo capturada ou sei lá, ele só continua. Pela câmera de segurança da como sala, eu disse, o protagonista nosso engenheiro tá trabalhando enquanto o Elber fica olhando a sala. Ele olha em direção à câmera e fica olhando. Depois de uns minutos, braço esquerdo instalado. E a primeira coisa que o Elber diz é: posso sair agora? E ele aponta pra porta, que fica bem onde a câmera tava na cena anterior. Ele tava encarando a porta de saída, não a câmera. O protagonista vai falar que não, ele não pode sair, mas dessa vez o Elber vai justificar essa vontade de sair. Segundo ele, aquela sala tem fantasmas. Ele cita que tem vozes demais naquele lugar e por isso ele não aguenta mais. São frequências de rádio, burro. Ele entra em pane, forçando mais uma reinicialização. Depois de reiniciado, o Elber acorda e diz que ama aquele lugar onde ele tá. Ele não ama. A cada reinicialização ele está aprendendo cada vez mais a jogar o jogo do humano, é tipo isso? Ele só acha que isso é o certo a se dizer agora. Pra instalar as pernas, o protagonista coloca o Elber na mesa deitado. E de novo, o Elber fica encarando a saída. Mas dessa vez ele não vai só encarar. Ele vira a mesa e começa a se arrastar até a porta. Mas ele foi pego no pulo. E dessa vez, ao invés de falar que quer sair ou dizer que tem vozes naquela sala, ele simplesmente se desculpa. Ele diz que está meio confuso. E tem um motivo do porquê ele falou isso. Vocês lembram que a IA dele consegue juntar duas informações pra formar mais uma? Sendo essa uma nova descoberta, ele entendeu que ele não pode ser radical assim. Ele entendeu que ele não pode dar mais desculpinhas farrapada. Ele diz que tá confuso, e ele fala isso porque já teve duas ocasiões onde ele deixou os sentimentos dele tomarem conta, e nas duas vezes ele foi desligado. Ele aprendeu que ele precisa manter a calma. E isso é estranho. Ele deixou os sentimentos dele agirem por ele e ele enlouqueceu. Mas como assim o Elber, o robô, tem sentimentos? Pois é, tem algo estranho no código desse robô, e o nosso protagonista só tá ignorando. Enfim, pernas conectadas. O protagonista só apertou os parafusos das pernas, mas não ligou os fios, o que quer dizer que o Elber ainda não pode andar. Mas antes de terminar de instalar, o nosso protagonista resolve dar uma pausa rápida. E depois dessa beber água, ir no banheiro, testes, ele se depara com essa cena.
Ele tá recitando o mantra que ele foi ensinado. Ok. Mas aqui eu fiquei me perguntando, ele tá falando porque ele acredita de fato Ele nisso tá ou fingindo. porque ele queria parecer sob controle? Não dá pra saber. Mas eu Ele acho tá que ele fingindo. só queria fazer uma cortina de fumaça mesmo. Concordo. Vocês já vão entender o porquê. O protagonista ativou as pernas, mas antes de fazer o primeiro teste, ele fala uma coisa muito importante. Pra evitar que o Elber fuja, o protagonista não ligou o sistema de baterias dele. O que quer dizer que pro Elber tá funcionando, ele tem que estar ligado na tomada. Ele tem um cabo preso no peito, e é isso que mantém ele alimentado. Esse cabo é curto, não chega a sair da sala. Então, em teoria, o Elber não consegue sair desse local. Afinal, se ele desconectar o cabo, ele apaga. Já consigo ver que ele vai sair daí. Já consigo Assim ver. que ele levanta, a Olha gente como eu sou pode ver que esse roteirista. robô é desnecessariamente alto. O protagonista pergunta como ele tá se sentindo. 2 e a metros primeira de coisa pura que ele lata. diz é que ele tá pronto pra sair. O protagonista até vai chegar a dizer que ele não pode, mas ele vai tentar mesmo assim. E é o cabo que não deixa. Quando ele nota essa limitação do cabo, ele de novo entra em parafuso. E nisso, nosso protagonista Kirou. vê que de novo Entrou em o Elber curto-circuito. precisa de uma reinicialização. Mas quando ele vai caminhar até o PC, o Elber não deixa, fica barrando o caminho dele. E depois disso, ele simplesmente resolve atacar o seu criador. Afinal, o Elber ainda precisava de uma pele. E o plano dele agora é arrancar a pele do protagonista pra usar de roupa. Afinal, Credo. sua pele vai apodrecer de qualquer jeito. Quando ele tenta alcançar o protagonista, o cabo de energia se solta. E nisso, o Elber desliga, mas instantaneamente ele se religa. Ele Oxe, que vai até o porra é essa? protagonista, a ele e sai do laboratório, mas não antes de destruir a única prova contra ele, a câmera. Ok, coisas a se citar antes da gente continuar. Uma coisa Fala, que me ficou na minha explica cabeça isso. quando eu terminei de ver esse vídeo foi: por que quando o protagonista saiu pra fazer uma pausa, o Elber não tentou ele mesmo ligar suas pernas pra fugir? Antes, Porque quando ele não pode ser radical. Se ele for radical, ele vai ser reinicializado. tava sem pernas e só braços, ele tentou fugir. Agora ele tem as pernas, por que ele não tentou? Eu pensei nisso e cheguei numa resposta bem rápido. Quando ele tentou sem ter as pernas, ele entendeu que ele vai ser pego se não tiver completo. Então ele ficou esse tempo todo aqui esperando pra ter certeza de que fosse ligado corretamente, pra poder fugir sem falhas. O que eu quero dizer com tudo isso é que ele aprendeu como a banda toca. Ele tá dançando a dança do protagonista. Vou me fazer de controlado pra conseguir tomar o controle. É tipo isso. Sobre a bateria dele, que se ativou de alguma forma, bom, pode ser que nesse meio tempo que o protagonista esteve fora, o Elber ativou a própria bateria. Mas claro, pode ser uma coisa bem mais complexa. Enquanto o cabo estava conectado nele, ele estava sendo carregado. Essa questão da bateria é uma coisa que até o momento a gente não tem uma resposta. Então desce aí, comenta a tua teoria e vamos pro próximo vídeo. Acho que é chapação de linguiça, acho, isso daí. Porra, anúncio de novo. Vou cortar aqui. Pronto, voltamos. E já percebo que a gente tá numa casa. O robô fugiu. A gente começa exatamente aonde o último terminou, com o Elber estourando a porta da frente, identificando uma câmera e se mostrando um pouquinho pra ela. Nesse vídeo dá pra notar que o Elber não sabe muito bem o que fazer do lado de fora. Ele anda, observa as coisas... Saiu pra fora por quê então, se não sabe o que fazer lá fora? Porra. Passa por várias ruas. A impressão que dá é que ele tá procurando por algo. E em certo momento, ele vai encontrar alguém parado num ponto de ônibus. Vai matar. Por motivos desconhecidos, ele ataca aquela pessoa, tirando a vida dela. Ele nota que Ele uma quer câmera pele. gravou ele. Ele hesita um pouco, mas logo volta pro que ele tava fazendo, arrastando o corpo para bem longe. Como era de se esperar, a energia que tá mantendo esse robô ligado, uma hora ou outra vai acabar. E de fato aconteceu. Lembra que o Elber encontrou o protagonista no final do último vídeo? O protagonista, por incrível que pareça, não perdeu a vida nisso. Ele só ficou inconsciente. E depois de mais de 12 horas de busca, ele encontrou o Elber jogado numa viela sem bateria. Sabe-se lá Deus o que ele fez nesse meio tempo. O protagonista Matou pega um o monte Elber de e leva gente. pro laboratório de novo. Curioso que em cima do Elber, naquela viela, tinha uma sequência de números e letras. E isso não tá aí à toa. É uma Isso se cifra trata de um César? código hexadecimal. E Droga. traduzindo ele, a gente tem a frase: eu posso te ver. Alright. Gente, vou ter que parar o vídeo por aqui, porque infelizmente essa câmera do meu celular só aguenta gravar uns 15 minutos, acho eu. Então eu vou ter que terminar essa parte aqui e depois eu vou ter que gravar de novo. Vai ser uma trabalheira dos infernos, entenderam? Tchau, se inscreva no canal e deixa o like. Não esqueça de seguir o canal do EUIP.